Senhores ouvintes da gloriosa e bendita Palavra de Deus, neste momento vou falar sobre um dos dogmas do catolicismo, que fala sobre Maria. Então comecemos. O catolicismo, através de orações pelos mortos e sinal da cruz feito no ar, já foi um considerável início para eles considerá-la como símbolo do cristianismo. Biblicamente, é errado interceder pelos já mortos, falecidos no âmbito físico. Fazer o sinal da cruz no ar é heresia, tanto quanto usar a cruz objeto na igreja, no pescoço ou nos lares. Nós cristãos, em Cristo, não em Maria ou Ellen, devemos interceder não somente pelos mortos espiritualmente, e ainda vivos no corpo, tanto quanto interceder pelos vivos espiritualmente e ainda vivos no corpo físico. Idolatria não é só em referência a imagens, e vai mais além. É o desvio da fé que deve ser direcionada ao Senhor, nosso Deus exclusivamente, na pessoa de Jesus Cristo, mas as pessoas aplicam sua fé nas pessoas e nos seus ensinos errados, como o Adventismo com a Ellen e as estátuas da mesma, o catolicismo com estátua dos santos e orações dirigidas a mortos e muitos outros segmentos religiosos. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. De fora da vida eterna, e por viverem sob essas situações acima descritas, estavam em morte espiritual, ainda que vivendo no corpo físico, porém sem comunhão com Deus, e morrendo, chegando o dia da morte, do oferecimento do corpo físico, passam a estar na situação de morte eterna, fora da comunhão com Deus eternamente. Aí é irreversível. Muitos justificam a imagem em suas religiões, tentando afirmar que nada tem a ver com a idolatria, porque o próprio Deus mandou fazer muitas imagens e colocá-las no templo de Salomão. Ezequiel, Êxodo 25, 18, 26, 1, Números 2, 1, 8. E, no entanto, esses textos apresentados mostraram que essas imagens não eram para adoração, porque se tratavam de símbolos que estavam apontando para a realidade que ainda não tinha ocorrido. Então, essas realidades que não tinham ainda ocorrido, portanto, encurvar-se para esses símbolos como inspiração de fé, para tentar chegar à realidade que as mesmas representavam, caracteriza idolatria, como é o caso do uso da cruz utilizada pelos romanos, que colocavam em suas igrejas, lares e pescoço. Maria, a mãe de Jesus, é bem-aventurada. Tem em nós, cristãos, em grande honra, mas daí adorá-la e se dirigir a ela depois da sua morte física é claramente heresia e abominação contra a verdade bíblica, mesmo porque não podem ouvir, e não só Maria, podemos citar João, Pedro, José, Tiago, Tomé e outros. Todos já morreram e consultar mortos é abominação. Algumas seitas inventaram essa lenda de dizer que Maria não tinha morrido, mas que não tem amparo nenhum nas escrituras sagradas. Mas não adoram somente a Maria, como adoram e consultam também a outros santos da Bíblia que já morreram, o que é abominação. É Lucas 24, Lucas 1, 46, diz a Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria engrandeceu ao Senhor e o reconheceu como seu Salvador. Lucas capítulo 1, verso 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Ora, Maria se alegrou no Senhor, seu Salvador, porque ele e todos nós estamos, ela e todos nós estamos irremediavelmente perdidos, estávamos irremediavelmente perdidos, precisava de um Salvador. Em Lucas capítulo 48 diz assim: porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Realmente, Maria é bem-aventurada. Todos reconhecemos a bem-aventurança de Maria, mas que ela, Isabel, Maria Madalena morreram, isso é fato. Embora a Bíblia não registre sua morte, e dizer que Maria, mãe de Jesus, homem e não de Jesus, Deus, não tenha morrido, é profanar as verdades bíblicas. Maria, mãe de Jesus, tipificou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso o Jesus deixou claro. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E não estava se referindo a José. Jesus mesmo diz que somente através dele que se recebe benefícios espirituais, e não colocou nenhuma pessoa que já morreu, como Pedro, Maria, outros, como intercessores após suas mortes físicas. Mas nós que estamos vivos em Jesus, fomos colocados como sacerdotes e intercessores a Deus através de Jesus. E assim mesmo a nossa intercessão tem que ser para os que ainda estão vivos fisicamente, e não para os que já morreram. Porque a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Fora disso, é arranjo religioso, ou seja, heresia. O catolicismo fica rezando a Maria o tempo todo, inclusive com a imagem de adoração, em desobediência ao que consta em Êxodo capítulo 20, e ainda dizem que não adoram, mas veneram. E mesmo se Maria não tivesse morrido, Deus não permite adoração à criação, porque só Ele é o Criador e Salvador. Orar, adorar e venerar se torna a mesma coisa quando se dirige a Maria, como se fosse intercessora nos céus. Mateus 22, 32 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos vivos, mas dos mortos. Jesus falando. Embora eles já tenham morrido fisicamente, a Bíblia relata isso em Gênesis, mas os que aceitam e reconhecem Deus e o temem têm a vida eterna e não entrarão em condenação. Lucas capítulo 3, verso 16. Deus cita os homens quanto à fé deles em vida física, não dando margem para que o consultem após suas mortes. Quanto à parte B do versículo, que diz: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, está se referindo tanto aos vivos em pecados, que estão ainda vivendo fisicamente, mas mortos espiritualmente por causa do pecado, e aos mortos que morreram em pecados. Aí a morte é eterna. Os mortos não viveram em obediência ao Senhor, vivem na condição de vida espiritual. E os que morrem nessa situação de desobediência diante de Deus, continuam vivos diante de Deus. E os vivos diante de Deus para juízo. Mas os que morreram em obediência ao Senhor vivem na condição de vida espiritual. E esses são, tendo morrido fisicamente em seus corpos nessa fidelidade diante de Deus, eles continuam vivos. Daí de Deus dizer que ele é Deus dos vivos, tanto dos vivos que o servem espiritualmente aqui nessa terra, ainda nesse corpo, quanto aos vivos, mesmo morrendo fisicamente, mas vivos para Deus, que morreram em fidelidade a Deus. Morreram em vida espiritual e passaram a vida eterna. A bendita entre as mulheres, Maria foi bendita entre as mulheres. Lucas 1,42, ela estaria morta? Sim, com certeza, fisicamente, mas como ela creu em Jesus, foi salva, e por ele a ressuscitará para a vida eterna em corpo físico, mortal e glorioso. Então, ela morreu em Cristo e por ele será ressuscitada no dia da ressurreição dos mortos. O fato da Bíblia não registrar a morte de algumas pessoas que compõem o texto bíblico, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, não significa que essas pessoas não tenham já falecido. Agora, nesse momento,
com ela, Maria. Ou melhor, repetindo, agora nesse momento, nem ela, Maria, nem Pedro e nem os outros que já morreram, nem corpo lhes têm mais, mas diante de Deus estão vivos. Seus corpos serão ressuscitados em imortalidade glorioso e puro no dia da ressurreição daqueles que servem ao Senhor Jesus, que vão ser arrebatados por Senhor. A Maria cheia de graça, Lucas 1:28, ela estaria morta? Isso Deus falou também para Paulo. A minha graça te basta. Paulo também era cheio de graça. E, no entanto, São Paulo está morto fisicamente, mas esperando a ressurreição. E quando Paulo estava vivo no corpo, quando ouviu a mensagem de Deus e saiu pregoando a mensagem da salvação. Mas hoje, Paulo está morto e não pode interceder por ninguém. Mas seus ensinos ficaram para nós aprendermos a fidelidade a Deus. Será que a mãe do meu Senhor, Lucas 1:43, estaria morta? Fisicamente, sim. Está aguardando a ressurreição, como o ladrão da cruz arrependido aguarda a ressurreição, e muitos outros seguidores de Jesus que, na graça de Deus, já faleceram. Pedro morreu e qualquer atribuição que ele não tinha em vida, dada a ele após sua morte, torna-se heresia. Inclusive dirigir reza a ele que já faleceu. Com a morte física de Pedro, seu ministério também acabou, ficando os ensinos que ele deixou em vida. A expressão nossos pecados cravados na cruz não tem sentido literal quanto à cruz. Agora falando sobre a cruz, né? A expressão nossos pecados cravados na cruz não tem o sentido literal quanto à cruz física, objeto, e sim pelo fato de que Jesus estava na cruz, tendo sido nossos pecados cravados nele. Por isso a expressão cravado na cruz, porque foi cravado em Jesus. Na essência da justiça de Deus, na verdade, nossos pecados não foram cravados na cruz, objeto de tortura que os romanos usavam, pois a cruz apenas significava que os romanos tinham essa forma de humilhação para todos os malfeitores. Mas a cruz, o sentido verdadeiro da cruz, foi que foi cravado em Jesus nossos pecados, e ele carregou a cruz da dor, da maldição, nossos pecados, nossas culpas, cumprindo a obra da expiação. Então a cruz que temos que carregar, a cruz de Cristo, não é aquela cruz de madeira que os romanos usaram para crucificar o corpo de Cristo, mas a cruz no sentido que Jesus carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a nossa enfermidade, e nós cristãos somos crucificados em Cristo. O sentido figurado de que nossos pecados foram cravados na cruz não passa de força de expressão, pois na realidade não foi a cruz que tomou sobre si nossos pecados, mas sim que nossos pecados foram cravados em Jesus, que carregou nossos pecados sobre si. Quando o termo fala da mensagem da cruz, na verdade está falando da mensagem da cruz como objeto, não está falando da mensagem da cruz como objeto de tortura, mas da mensagem do sacrifício vicário de Jesus. Ele, Jesus, sim, que é a mensagem que foi ele cravado na cruz, a da justiça de Deus, e por isso nossos pecados foram cravados em Jesus. Repetindo esses dois últimos textos para melhor enfatizar, o sentido figurado de nossos pecados foram cravados na cruz. Não passa de força de expressão, pois, na realidade, não foi a cruz que tomou sobre si nossos pecados, mas sim que nossos pecados foram cravados em Jesus, que carregou nossos pecados sobre si. Quando o termo fala da mensagem da cruz, na verdade está falando da mensagem da cruz como objeto, não está falando, repetindo, quando o termo fala da mensagem da cruz, na verdade está falando não da mensagem da cruz como objeto de tortura, mas da mensagem do sacrifício vicário de Jesus. Ele, Jesus, sim, que é a mensagem, pois foi
pois foi nele cravado, ele foi cravado na cruz da justiça de Deus. E por isso, nossos pecados foram cravados em Jesus. Então, quem usa a cruz em suas igrejas, em seu templo, em seus templos, na sua casa, no seu pescoço, aquela forma geométrica de cruz, dizendo que é emblema de fé, como motivo de fé, está cometendo heresia. Se tu tem uma igreja, que tu frequenta uma igreja, tu é pastor de uma igreja, tira essa cruz daí. Passe a servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Crucifique a sua própria vida em Cristo e não coloque uma cruz lá como um ponto de idolatria. Nem coloque no seu pescoço, nem coloque na sua casa. Isso é idolatria, é aquela cruz romana que os judeus usaram para pregar Jesus. A Bíblia não diz que Jesus ia ser pregado numa cruz ou numa estaca. A Bíblia diz que Jesus ia morrer por nós, dar sua vida pelos nossos pecados. Isso ele fez. Então, o sentido etimológico da palavra cruz está no sentido da essência, que Jesus cravou em si, foi cravado em Jesus os nossos pecados, e o juízo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Não pela ferida da cruz que o corpo de Jesus foi colocado e foi pregado, mas que você possa meditar e não usar esse simbolismo inventado pelo catolicismo de que a cruz significa a base do cristianismo. A base do cristianismo é a morte, o sofrimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para a vida da sua igreja, do seu povo. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.